Olá, meus queridos. Eu voltei para a gente fazer a correção dos exercícios sobre Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Dando continuidade aos exercícios da aula anterior, eu pedi para vocês fazerem a letra C e a letra D da página 37 do livro didático. A letra C está perguntando o seguinte: o que eram e para que serviam os campos de concentração nazistas? A princípio, os campos de concentração foram criados para colocar aqueles que não eram bem-vindos na sociedade nazista, como, por exemplo, negros, judeus, homossexuais, comunistas. Ali eles passavam a morar e trabalhar. Mas depois, esses campos de concentração se transformaram em campos de extermínio, matando milhares de pessoas. A letra D. Por que as lideranças nazistas foram julgadas pelos tribunais de Nuremberg? Porque foi em Nuremberg que Hitler fez os grandes discursos, iniciou sua propaganda e começou a descumprir o Tratado de Versalhes, mostrando para todo mundo. Os aliados, como uma provocação, resolveram fazer o julgamento dos nazistas justamente em Nuremberg. Na mesma página tinha a questão número 2. Analise as afirmações a seguir sobre a política de alianças estabelecidas na Segunda Guerra Mundial. 1. Alemanha, Itália e Japão formaram um eixo e tinham em comum o desejo de expansão territorial. Essa está correta. 2. Os Estados Unidos entraram na guerra em 1941 ao lado dos aliados. O fato que determinou a entrada dos estadunidenses no conflito foi o ataque alemão aos porta-aviões que estavam em Pearl Harbor? Não, foi o ataque japonês. Então essa está errada. A União Soviética manteve-se fora do conflito até junho de 1941, pois havia assinado com a Alemanha o Pacto de Não Agressão, conhecido como Ribbentrop-Molotov. Quando os alemães o romperam e invadiram os territórios soviéticos, Stalin ingressou no bloco dos aliados. Essa está correta também. Assim, a alternativa certa é 1 e 3. Letra B. Questão número 3. Primo Levi foi um dos sobreviventes do Holocausto depois de ter sido enviado para Auschwitz. Veja o que ele contou a respeito de sua vivência nesse campo de concentração. Imagine-se agora um homem privado não apenas dos seres queridos, mas da sua casa, dos seus hábitos, sua roupa, tudo, enfim, rigorosamente tudo que possuía. Ele será um ser vazio, reduzido a puro sofrimento e carência, esquecido de dignidade e discernimento. Pois quem perde tudo, muitas vezes perde também a si mesmo, transformado em algo tão miserável que facilmente se decidirá sobre sua vida e sua morte, sem qualquer sentimento de afinidade humana. O relato evidencia a maneira como os nazistas submetiam os judeus a trabalhos forçados nos campos, única função desses locais durante a Segunda Guerra Mundial? Não. A princípio foi para trabalho forçado, mas depois se transformou em campo de extermínio. B. O fato de que a desumanização dos judeus era um método efetivo para que eles trabalhassem de maneira eficiente nos campos de concentração, o que lhes concederia a liberdade após algum tempo? Não, também está incorreto. O processo de desumanização ao qual os judeus foram submetidos, essencial para que fossem dominados e subjugados no campo? Essa está correta. A desesperança que acometia os alemães diante das atrocidades vivenciadas no campo? Não, cometia os judeus e não os alemães. A real intenção dos alemães, ao prender os judeus e isolá-los da sociedade nos campos de concentração, tomar-lhes as posses e as riquezas? Não. Não é isso que o relato evidencia, apesar de muitos bens dos judeus passarem a pertencer aos alemães, mas não é disso que o relato está falando. Então a letra correta é a C. E a última pergunta foi: quais foram as consequências da Segunda Guerra Mundial? As consequências foram várias. Primeiro, aproximadamente 70 milhões de pessoas morreram nesse conflito. 28 milhões foram mutilados. Cidades, campos, indústrias foram destruídas. Ficou marcado por uma das maiores atrocidades da história no que diz respeito aos judeus.
Foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, com o objetivo de manter a paz e garantir que todos os cidadãos tivessem direito a uma vida digna e que não sofressem torturas ou maus tratos. E dois países saíram mais fortes ainda da guerra: os Estados Unidos e a Rússia. E como possuíam ideologias diferentes, passaram a disputar zonas de influência pelo mundo, gerando a Guerra Fria. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar com vocês novamente. Um abraço, se cuidem e até a próxima.